Olá, sou Ione Luquez, consultora da Home Tailors, e hoje eu vou falar para vocês sobre avaliação bancária. O quanto ela é importante e determinante no processo de financiamento. É o laudo da avaliação que vai determinar o montante de empréstimo que o banco vai liberar, né? Aqui em Portugal, os bancos eles financiam em cima do valor da avaliação. E tem bancos que financia o menor valor entre a avaliação e o valor de venda. Então a gente inicia um processo, né, de compra do imóvel. Primeiramente eu converso com os clientes que me procuram para entender o que aquele cliente busca. Depois eu direciono esse cliente para um serviço que nós temos na loja, que é o serviço da Max Finance. É ela que vai fazer a tentativa de aprovação de crédito dos clientes junto a vários bancos. Então, depois que a gente tem essa resposta dos bancos, do quanto aprovou, percentual de entrada, spread, aí a gente começa a busca dos imóveis. Vale ressaltar que esse serviço, né, que a loja disponibiliza, é um serviço gratuito, tá? Então, depois do cliente ter a certeza do quanto que ele vai conseguir de financiamento, a gente começa a busca do imóvel. O cliente faz a visita de forma presencial ou online, faz a proposta, o vendedor aceitando a proposta, a documentação do imóvel é enviada para aquele banco que o cliente escolheu, o banco implanta a documentação do imóvel e solicita avaliação. Nessa avaliação, no dia da avaliação, o consultor responsável pelo imóvel acompanha o engenheiro, né? É feita por um engenheiro credenciado do banco, que vai lá com a documentação que o banco forneceu para ele e vai olhar tudo do imóvel, né? Todas as características, isolamentos, aquecimento, tudo, localização, e vai dar um laudo do quanto ele acha que vale aquele imóvel. Os engenheiros não têm acesso de quanto aquele imóvel estava sendo anunciado e nem por quanto ele foi vendido, para que ele não tenha nenhum tipo de interferência na avaliação dele. Então, após essa visita do engenheiro, mais ou menos uns 2 dias depois, a gente já tem o laudo dessa avaliação, e aí é que efetivamente a gente tem a noção de se o negócio vai para frente, né, vai correr bem ou não. Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Por exemplo, o cliente fechou o imóvel por 100 mil euros e ele teve a avaliação do banco, a resposta do banco de que o banco empresta para ele 70% da avaliação. Então, se o engenheiro foi lá e avaliou esse imóvel por 105 mil euros, ou seja, mais do que o valor de venda, e o banco empresta 70% desse valor, em vez de ele financiar 70 mil euros, ele vai financiar 73.500 e vai dar uma entrada menor. Vai dar uma entrada, em vez de 30 mil euros, vai dar uma entrada de 26.500 euros. Então, para o cliente, é melhor, né? A prestação vai aumentar um pouquinho, quase não vai fazer diferença, mas ele não vai conseguir dar uma entrada menor, né? Agora, se a avaliação, usando o mesmo exemplo, der 95 mil euros, aí fica pior para o cliente que está comprando, né? Em vez dele dar 30 mil euros, que era o que ele estava contando, né? Ele vai ter que dar uma entrada maior. Por quê? Porque o banco só vai financiar 70% de 95 mil euros. Então, dependendo do cliente, tem cliente que às vezes não vai fazer muita diferença porque está mais capitalizado, né? Mas tem cliente quando está com o orçamento um pouco mais enxuto, às vezes uma avaliação menor do que o valor de venda pode prejudicar ou até cancelar o negócio. Geralmente a gente só assina o CPCV, que é o contrato de promessa de compra e venda, que é aquele momento onde o cliente comprador dá o sinal para o vendedor. Geralmente a gente só assina o CPCV após o laudo da avaliação. Mas existem casos também, até para que o vendedor
tenha certeza de que o cliente realmente quer aquele imóvel, que a gente já assina o CPCV de imediato, porém coloca uma cláusula dizendo que aquele cliente comprador depende de avaliação bancária. Ou seja, o cliente vendedor está recebendo o sinal, porém ele está ciente de que se a avaliação bancária der algum problema, que ele tem que devolver o sinal para o comprador, né? Porque também não faz sentido a pessoa perder o dinheiro por uma questão que a culpa não é dela, né? O vendedor, ele só vai devolver o dinheiro também do sinal mediante comprovação, né, do banco de que aquele cliente teve uma avaliação abaixo do que era necessária, né? A gente tem que provar também pro vendedor por que o negócio está sendo cancelado. E vale ressaltar que é possível a gente solicitar a reanálise da avaliação junto a esse banco, tá? Ou seja, o próprio banco que foi lá deu um laudo, vamos supor, que não é condizente com o mercado. A gente faz um relatório na imobiliária, manda para o banco e solicita reanálise. E é muito possível a gente conseguir uma melhora nessa avaliação. Sendo no mesmo banco, o cliente não vai ter custo nenhum adicional. Mas se o cliente quiser tentar a avaliação junto a outro banco que ele também tenha tido a aprovação de crédito, por exemplo, aí ele tem que pagar uma nova avaliação, tá bom? A avaliação, quando o banco vai até o imóvel, antes do engenheiro ir até o imóvel, o banco já debitou o valor da avaliação. Então, esse custo o cliente comprador terá, mesmo se ele desistir também do imóvel. Então é isso, pessoal. Queria que vocês soubessem quanto a avaliação é importante, mas fiquem tranquilos, se vocês tiverem um bom profissional acompanhando vocês, tudo correrá bem e o processo vai correr tranquilamente, tá bom? Espero que gostem e até o próximo vídeo.